Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Romanos, no capítulo 1. Tá desligado? Romanos, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 18 até o 32. Vamos fazer a leitura. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. Meus irmãos, como contexto geral, né, nós sabemos que essa epístola foi escrita por Paulo, né, aos irmãos que estavam em Roma, e ele busca nessa epístola, como um todo, reforçar alguns aspectos doutrinários daquela igreja. O que a gente pode perceber é que, por exemplo, em contraposto ao que a carta, por exemplo, de Coríntios, que é uma carta onde ele exorta a igreja sobre um problema que estava acontecendo, aparentemente não tem nada de errado com a igreja dos romanos em si, se não tem um problema a ser tratado explicitamente por Paulo. Mas ele apresenta uma série de doutrinas, né? Ele não faz distinção de um pecado, né? Então ele abrange no decorrer da carta vários assuntos, né? Principalmente o assunto principal, que é desde a degradação do homem até a sua justificação. Esse é o assunto geral da carta, e a santificação também, tanto que lá mais para o final são as partes práticas, né? Basicamente, os últimos capítulos da carta são as partes práticas, ou seja, o processo que pessoas justificadas deveriam ter, a partir do momento que são justificadas, elas deveriam fazer e tomar como objetivo da sua vida aqui na Terra, né? Então, nós também podemos, né, na questão do meu entendimento, estudando,
pressupor que essa carta aqui, ela foi escrita por Paulo, claro, inspirado por Deus, mas ela tinha um objetivo. Paulo, ele, desde o início da carta, ele fala sobre a sua vontade de estar com os irmãos em Roma, porém ele é impedido, né? Várias coisas acontecem e ele sempre é impedido de estar com esses irmãos. Tanto que ele fala, né, a respeito dessa vontade que ele tem, né, de encontrar esses irmãos. Então, podemos supor que um dos motivadores dele ter escrito essa carta, essa epístola, foi justamente por essa falta de dele poder estar lá com eles e poder falar dessas coisas. E Deus seja louvado por impedir por Paulo de ir ali para Roma nesses momentos, porque foi isso, como a gente está vendo aqui, foi um dos motivos que levaram ele a escrever essa carta que é de grande bênção para nós hoje em dia, né? A gente pode observar nisso a agência de Deus, né? Porque a gente vai falar, não, a gente pode pressupor muitas coisas que, por exemplo, ele só sentou ali e começou a escrever, né? Tipo, Deus veio aqui com a inspiração, tudo mais, e eu vou escrever aqui. Mas não é bem assim. Tem todo um contexto, tem motivos. A própria carta de Coríntios, né, como eu estava comentando, tem um motivo para ela ser escrita, né? Tem um motivo. Ele escreveu com o propósito de exortar uma igreja em um assunto específico que estava acontecendo com eles. Mas essa carta, ela foi preservada, né, ao longo dos séculos e é usada hoje em dia para nós, né? Nós podemos aplicar os conhecimentos das cartas para nós, mesmo que elas não sejam direcionadas a nós diretamente, né? Então, nós vemos a ação de Deus, né, na construção da sua palavra ao longo dos séculos. Então, antes da gente chegar no nosso trecho aqui, que na verdade não é todo a passagem que a gente leu, né, do versículo 18 ao 32, mas como é o início da carta, Paulo ele se apresenta, né, ele faz a sua saudação ali, dos versículos 1 a 7, ele fala a respeito do seu amor, a respeito para com os irmãos de Roma, e fala também da sua vontade de estar com eles, como eu havia dito. E ali depois do versículo 15, ele basicamente ele dá a gente pode dizer um spoiler do final da carta, né? Ele fala no versículo 16 e 17, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aqui, basicamente, nesses dois versículos, ele resume o que ele vai falar na carta inteira. Né? Ele fala sobre a salvação, sobre a justiça de Deus, e fala que o justo ele viverá pela fé, né? Dando a entender toda o discurso que ele terá depois dessa pequena introdução, digamos assim, né? E para ter a né, precisa ter a injustiça, né? Não faz sentido, né? Ter a justiça sem que tenha algo que é injusto, algo que é mal, algo que é impuro, né? Então começa falando sobre o pecado e a condenação. E o nosso assunto, irmãos, nesses trechos aqui, vai ser sobre a maldade do homem, né? Vai ser pegando mais ali no versículo 28 ao 32 ali mais ou menos, né? Que é mais pro final do capítulo. Uma outra coisa que é legal da gente entender é que aqui, como é uma carta aos Romanos, a gente sabe que a maioria das cartas, né, não tem a questão de Hebreus, né, mas a gente não vai entrar em detalhes, porque ninguém sabe se foi Paulo realmente, né? Não vamos afirmar que é, porque não tem evidências, né, concretas, além da forma como é escrito, enfim. Mas Paulo escreve a gentios aqui, né? Escreve para pessoas como nós também, né? Podemos dizer assim. Então, essa parte aqui, pelo que eu estudei, ele fala exclusivamente sobre as práticas mais comuns aos gentios, né? Que não estavam debaixo da lei. Mas, seguindo no capítulo 2, ele já trata a respeito dos judeus também, né? Sobre
que Deus é imparcial. Para ele, não, o pecado de um judeu é a mesma coisa de um pecado de um gentil, basicamente. Não, ele não vai fazer distinção, você é judeu? Ok, mas você não acredita. Assim como o gentil não acreditou na morte do meu filho, se você não acreditou, o resultado é o mesmo. Você vai ser condenado, vai ser morto e pronto. Né? Depois ele vai dissertar isso no capítulo 2, né? E, e Paulo, né, entrando mais agora no nosso texto, ele mostra aqui no início, né, ele faz uma distinção ali, basicamente. Ele fala a respeito de como a criação ela evidencia a existência de Deus, né? Ela demonstra. Eu já ouvi isso em alguma pregação, algum estudo, eu não lembro exatamente, mas a própria Bíblia fala isso, né? Que a criação ela demonstra a glória de Deus, né? Ela fala sobre o Criador. E pensando sobre isso, né? A gente questiona às vezes, né? Mas como que, por exemplo, uma tribo indígena totalmente afastada da civilização vai saber da existência de um Deus? Bom, no que a Bíblia está falando, a própria criação demonstra a existência de um Deus. Só que, mesmo eles sendo sábios, né, aos olhos deles, e devemos lembrar que Paulo está inserido num contexto aqui de muita filosofia, né? Muita, digamos assim, estava abraçado pela filosofia ali, né? Os romanos, os gregos. Então, e era uma época ali entre filosofias estoicas que até lembram muito as coisas da Bíblia em si, né? Tem coisas moralmente boas nessas correntes. Só que o ponto que ele fala é que essa sabedoria deles, ao olhar para a criação, isso não levou eles a Deus. E pelo contrário, a gente voltando ao exemplo dos indígenas, os indígenas, provavelmente, né, essa tribo que a gente está supondo que ela não vai falar que veio do Big Bang, né, porque a gente nem sabe o que é esse conceito. Então eles vão afirmar que existem deuses e para cada coisa existe um deus diferente, né? Ou seja, eles sabem que alguma coisa criou, mas eles subvertem isso e dizem que foi uma série de outros deuses. Aí o próprio texto fala aqui, né, que é a imagem de um homem corruptível. A gente leva lá para os gregos e os romanos que literalmente os deuses deles eram a figura de homens, né? Homens com corpos que eles mesmos almejavam e viam como belos, e quadrúpedes, répteis e, enfim, animais. Se a gente olhar para o nosso próprio folclore, muitos deuses e muitas outras coisas são figuras de animais, né? Digamos assim, as religiões mais tribais, né? Por assim dizer, muitos deuses deles são figuras animais, né? E e nós vemos aqui já, irmãos, que a maldade, ela já a corrupção do homem já começa aí. Né? Se a Bíblia afirma que a própria criação já testifica da existência de Deus e o homem ele já subverte isso, já colocando outras respostas acima, alguma coisa já está errada, né? Alguma coisa já não bate ali, né? A gente já sabe, a própria Bíblia afirma que o homem ele não busca Deus. Se ele não busca Deus, ele vai buscar outras coisas para responder as perguntas dele. Por que o céu é azul assim? Aí pode ser questões científicas ou pode ser, tem o Deus do céu que fez o céu azul. É só um exemplo bem pífio, né? Só para contextualizar. Uh, e, e indo mais para frente, né? Paulo ele começa a falar o que essa subversão de valores acaba acarretando na vida do homem, né? Que não é só um pecado isolado. A gente sabe que não é assim que funciona com o pecado. O pecado dificilmente ele vai ser uma coisa só. Você pode cometer alguma coisa escondida, mas aquela coisa escondida pode virar uma mentira. Pode estar ocultando aquilo ali de outras pessoas.
E aquela ocultação pode levar você a outras e outras e outros pecados. Eles não são isolados. Então, negar a Deus, negar a existência de Deus, subverter o valor de Deus, né? O que ele é, traz essas consequências. E a consequência é a total perversão do homem, que a gente encontra e que Paulo ele vai citando depois nos versículos, o que acaba acarretando uma série de pecados, né? E existe uma frase que ela é até bem famosa, de um filósofo chamado Jacques Rousseau. Ele afirma que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Não é o que a Bíblia fala. E não é verdade também. Eu já usei esse exemplo algumas vezes em outras mensagens, mas você não precisa ensinar uma criança o que é mentir. Ela faz isso sem ela saber o que é mentir, mas ela faz. Não precisa ensinar ela a mentir alguma coisa. Ela vai fazer, naturalmente. Não precisa falar nada para ela. Se ela perceber que ela esconder uma coisa dos pais dela não vai fazer ela apanhar, ela vai fazer. Se ela, até quando é mais nova ainda, não tem nem noção das coisas, mas se ela perceber, se ela perceber que ela chorando, ela vai conseguir a atenção dos pais dela, ela vai chorar. E não é porque ela tá com fome, não é porque, nem porque ela tá irritada com alguma coisa, não. Ela só quer, sei lá, atenção ali naquele momento. Ela não tá precisando de nada, mas ela só quer aquilo. Entendeu? Ela vai fazer isso. E, não, e ninguém precisa ensinar nada para ela. Ela aprende sozinha. Então por que tem isso? Porque o homem ele já é mau desde o seu nascimento. Davi, né, num dos salmos, ele já fala que em pecado me concebeu a minha mãe, né? Muito se fala a respeito disso, né? A questão, bom, se nós nascemos pecadores já, o que aconteceria com a criança, né? Bom, ela nasce de fato pecadora. A Bíblia afirma isso. Já nasce um pecador. A questão é que ainda existe a inocência. A inocência é ela não saber distinguir o que ela está fazendo ainda, né? Assim, mais claramente. Mas isso aí é outro assunto, a gente vai parar por aqui, tá bom? Mas é interessante a gente analisar essa frase, né? Que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, porque o que me levou a colocar essa frase aqui é justamente porque ela, para mim, ela, além de ser mentirosa, né? Vou falar aqui do que eu acredito, ela é mentirosa. Porque se a gente parar para pensar, do que é composta a sociedade? De homens. Então o homem corrompe o homem. O homem é corrompido. Logo, se toda a sociedade é composta por homens, né? Logo o homem não nasce bom. O homem, quando eu vi essa frase uma primeira vez, eu costumo falar que o homem nasce mal e a sociedade tende a piorar. É isso que eu costumo falar quando eu vejo essa frase aqui, né? Mas a gente, moralmente, como o irmão, até o irmão Daniel citou na sua mensagem no domingo, moralmente pode existir várias pessoas boas, né? Ao olhar da sociedade, pode existir pessoas magníficas, né? Tanto que elas são evidenciadas. Quantos projetos sociais a gente já não viu, por exemplo, o Bill Gates fazer? Usar a sua fortuna para ajudar várias pessoas. Outras pessoas que até não tem nada, mas vai lá que postam na internet que estão ajudando o próximo. Tem vários, no Instagram é cheio. Você vai rodando ali, você vai achando um monte de pessoas assim. Mas essas ações, essa bondade, afinal ela não adianta em nada, né? Essa aparência de bondade, né, digamos, podemos dizer assim, ela pode esconder várias coisas ruins ali no seu interior. A pessoa pode fazer bondade por bondade? Pode.
por querer fazer? Pode. Mas a chance de... Mas eu sempre me questionei, por que postar? Sabe? Principalmente hoje em dia, por que falar? Porque você quer mostrar que você tá fazendo alguma coisa boa. Ah, pode falar que é para incentivar os outros a fazerem a mesma coisa? Pode ser também. Mas eu tenho um receio de achar que é por bondade pura mesmo que a pessoa tá fazendo aquilo ali. Pra mim, é eu querendo se mostrar. Querendo que as pessoas admirem tamanha ação de bondade. Não digo que é de todos, mas eu tenho um pé atrás realmente com isso. Eu fico realmente meio confuso quando eu vejo esse tipo de coisa. Mas é muito mais profundo que isso, irmãos. Muito mais. Porque se a gente vai ler um trecho agora lá em Marcos 7, né? Cristo falando, né? Com os fariseus ali. Marcos 7, no versículo 18. E ele disse-lhes, ele, Cristo, assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, no esgoto, tornando puras todas as comidas? E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Ou seja, só que Cristo já refuta toda essa frase aí desse filósofo. Ele já fala da onde que procede a maldade, né? Ele fala que vem do homem, do interior do homem, né? Que vem do seu desejo, né? E a gente pode parar para pensar, né? O que me fez meditar um pouco sobre esse tema foi o contexto atual, né? As guerras que estão acontecendo, outras coisas ruins que o ser humano faz diariamente. E, e sempre tentam achar um culpado, né? Sempre. Você nunca é culpado do que você faz, né? Então, o grupo lá, o Hamas, no caso, né, o grupo terrorista, eles matam as pessoas acreditando que estão fazendo uma coisa boa. Eu tenho minhas dúvidas se eles acreditam nisso mesmo, mas é o que eles afirmam, a fé deles, né? Que as ações deles vão fazer eles ganharem, enfim, coisas depois que eles morrerem. Ou seja, a gente vê que a bondade, a maldade, a ótica do ser humano, ela é muito restrita. Ela depende muito da situação onde você está inserido. Sendo assim, a gente não, se a gente quiser saber o que é a bondade e a maldade de fato, a gente não pode olhar para o homem. A gente não pode olhar no nosso contexto. A gente tem que ter um exemplo de bondade real para se contrapor à maldade. E esse exemplo, essa existência, não, é a própria existência de Deus. A Bíblia, ela afirma que deixa eu ver, cheguei. Em um salmo, né, bem conhecido também, está escrito assim: Louvai ao Senhor porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, para a gente saber o que é a maldade, a gente precisa conhecer a Deus, porque Deus é bom. E tudo que se contrapõe a Deus, que é bom, é ruim. É maldade, é perversidade,
E é o que Paulo cita ali nos versículos finais, daquela sequência de pecados ali, de coisas que o homem naturalmente comete. E a gente sabe que não é só o ato, para Deus, não é só o ato de fazer aquilo ali. É você pensar, você maquinar ali na sua mente, ou seja, você desejar aquilo ali no seu coração. Já é, de fato, para Deus, é como se você tivesse consumado aquilo. É como se você já tivesse feito. Então, é muito mais profundo. A maldade que está em nós, né? Está em nós, ela é, ela é bem mais complicada. Não é só por ações. Ela é do nosso interior. Ela é natural a nós, né? Nós não, né? Eu vou falar de uma perspectiva do que eu creio, né? De que Adão, ele, de fato, ele escolheu ali. Ele escolheu e nós, teoricamente, não temos escolha a partir do momento ali, né? De não nascer pecador. A gente já nasce. Assim, mas Adão foi criado sem pecado algum. Mas a gente já vê ali, pela própria vontade dele de se tornar semelhante a Deus, já tinha que o homem não é perfeito ali já, assim, na questão assim do desejo dele de ser semelhante a Deus. Não foi tipo, nossa, que maravilha. Nossa, eu quero ser como Deus. Assim, não, foi o mesmo desejo que o diabo teve, de ser igual a Deus, né, de ser parecido com ele, né? Então a gente já vê da onde que vem a maldade do homem, vem do desejo dele. E se a gente parar para pensar também, muitas das coisas que o homem faz é para ele querer ser melhor que os outros. É para ele querer ter mais. Muitas das guerras são por quê? Por território. Por que o país precisa de território gigantesco? Talvez não precisa, não. Talvez é porque eles querem só. Só querem mostrar que são poderosos, que têm várias terras, que estão dominando todo mundo, que são melhores que todos os outros países que existem. É pura ganância e vontade. Só isso. Vontade do coração impuro deles. Né? E a Bíblia, quando ela fala que Deus é bom, isso é uma verdade absoluta. Ela não está deixando você para você questionar isso aqui. Está falando, Deus pode ser bom. Não, Deus é bom e ponto. Ou seja, se ele é bom, o que contrapõe ele é mal e ponto também. Né? E como aplicação, irmãos, a gente, além disso, né, que de Deus ele ser bom e o que está oposto a ele ser mal, a gente percebe, né? Percebeu aqui na meditação que o homem, ele é, como eu disse, é mal por natureza. A gente já nasce mal, né? A gente, até para fazer bondade, até para ser bom, tal, provavelmente a gente vai estar sendo mal, fora de Deus. Porque dificilmente alguém vai fazer alguma coisa fora de Deus, vamos dizer assim, por nada. Dificilmente o homem ele abre mão de alguma coisa, de fazer o bem só por fazer. Geralmente ele quer alguma coisa em troca. Ele não faz por altruísmo. Dificilmente, né? Dificilmente ele faz só por fazer. Vou fazer aqui uma boa ação, né? Mesmo que o exterior do homem seja bom, né? A gente olha assim para essas pessoas e fala, nossa, exemplo de integridade, homem bom, homem justo, né? O interior dele é mau. O coração dele é mau. É aquilo. Será que ele nunca. Vamos, vamos colocar na nossa posição aqui. Será que um homem, né? Um homem, eu falo do gênero humano, né? Todos, a raça humana inteira. Será que existe uma pessoa sem ser Cristo que nunca pensou em fazer algo errado? Será que existe? Bom, eu acredito que não. E a Bíblia fala que não também.
E só o fato de você pensar já prova que você não é uma pessoa boa de verdade. Para Deus é assim. Você não é bom de verdade só pelo fato de você ter pensado em fazer alguma coisa ruim. Ter feito nada, mas pensou, já era, acabou. Não é categorizado como uma pessoa má, já. E a bondade, ela só tem real sentido se ela for feita em Deus. Porque assim, do que adianta todos os atos de bondade que o ser humano pode fazer ao longo da sua vida? Se ele não tiver Deus, não viu de nada. Vai ser condenado igual. Vai ser condenado igual. Toda a bondade, toda a moralidade, toda a decência que essa pessoa demonstrou ao longo da vida toda dela, ela pode ser lembrada o resto da vida dela por ela ser uma pessoa boa. Se ela não tiver feito isso em Deus, se ela não for uma pessoa que crê em Deus, não valeu de nada. Como o Isaías fala, trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Vai parar pra pensar nesse trapo de imundícia? O que é isso? A gente olha o pano de chão assim, né? Pano de chão, às vezes ele tá sujo ali, né? Mas o trapo é aquele pano de chão que já tá rasgado. Ele tá tão sujo que se você lavar, provavelmente ele vai ficar mais sujo ainda. Tão incrustado de sujeira que ele tá. Serve pra nada aquilo ali. Só tá ali, parado, acumulando mais poeira. Mais sujeira. É só pra isso que ele tá lá. Né? Então, irmãos, a bondade real é só encontrada em Deus. É só em Deus que as coisas começam a fazer sentido de verdade. Você começa a entender o que é bondade, o que é, né, que a Bíblia fala bondade e benignidade é a mesma coisa, né? O que é ser bom? E uma outra coisa que deveria até chamar a nossa atenção, né? Nós somos cristãos e temos que zelar por ter uma imagem semelhante à de Cristo. E Cristo sendo Deus, ele é bom igualmente. A gente devia se questionar, às vezes, por que nós não somos tão bons como essas outras pessoas que aparentam ser boas. Que a gente sabe o que é o real significado da bondade, que é fazer essas coisas em Deus. O que a gente não faz? Você pode falar, eu não tenho tanto dinheiro como o Bill Gates para fazer lá todas aquelas filantropias que ele faz, criar cidades no meio do deserto, enfim. De fato, eu também não tenho, não. Mas não, o que adianta aquilo ali que ele tá fazendo? Se ele não acredita em Deus, não vai adiantar nada. Aquela cidade dele vai, se for realmente construída, vai passar e acabou. Ele morreu, acabou. Não adiantou de nada naquilo ali. Então, eu acredito que ao olhar essa bondade aparente dos homens, que não, dos ímpios, vamos dizer assim, isso deveria chamar nossa atenção. De certa forma, até nos incomodar. Para que a gente faça também, com um real entendimento de que nós temos que ser bons, porque nosso Pai é bom, Deus é bom. E Ele requer que os filhos dele sejam bons. Né? Essa é a verdade. Né? Então, irmãos, espero que essa breve reflexão tenha sido útil a vocês. Né? O mundo ele tende a piorar cada vez mais, mas não é motivo para a gente piorar junto com isso. Não é motivo. Na verdade, é motivação para que nós nos tornemos ainda mais próximos de Deus. Bons como Ele, não em excelência, porque Deus é perfeito, a gente é imperfeito. Mas sempre buscando, sempre ser como Ele. Né? Deus abençoe, irmãos.